Bom dia a todos. Obrigado a IDC pela oportunidade que me deran de participar neste panel tan interesante sobre o Future of Data and Technology. Este panel que vamos aquí a tratar con nosos colegas ten un ámbito moito largado, dá para tratar diferentes aspectos moito relevantes, mas eu vou tentar orientar esta introdución a un punto que acho que a todos nós como cidadáns preocupa e estamos a viver en un momento de transformación digital que ya non é unha tendencia. Estamos anos a falar de tendencia de transformación digital e a verdade é que é unha realidade que está alrededor de todos nós. O World Economic Forum anuncia para o ano próximo, ano 2022, que o 60% do PIB mundial ten a ver con o mundo digital, de unha forma ou de outra. Por tanto, é un mundo que hoxe é o tractor fundamental de nosa economía. A transformación non é só dos negocios, é de toda a sociedade. Ao final, en noso día a día, tanto nós como cidadáns, as máquinas que están a noso alrededor, os vehículos, os telemóveis e outros múltiples devices distribuídos, acaban por transformar nosa vida e nosa forma de entender os negocios e a sociedade. Todas estas solucións e todos estes, digamos, elementos acaban por gerar unha inmensa cuantidade de dados. Eu non son un grandísimo experto, mas estábamos aquí a falar con nosos colegas que no mundo do retallo grandes players norteamericanos acaban por gerar cuantidades que non dá para entender por hora. Por tanto, aparece un desafío moito importante que va a ter que ser tratado. Nós en Mindset entendemos que a conexión do mundo físico que está representado por este conjunto de elementos que estamos a ver en nosas industrias, en nosa sociedade, é esa conexión do mundo físico con a propia transformación digital das compañías e dos negocios va a precisar de solucións que consigan tratar de forma adecuada esta inmensa cuantidade de dados. Temos exemplos desta situación en noso día de todo tipo. Eu lembraba, por exemplo, este verán que acabé por conseguir por fin de ferias, despois de un ano e pico sin ir de ferias. Eu alugaba unha bicicleta, a bicicleta estaba conectaba e desbloqueaba con miña app desde o meu telemóvil, mas é que esta información é unha información moito importante dentro do meu perfil como usuario que va a viajar. Por tanto, seguro que a través dun marketing digital con un tratamento de dados adecuado podemos seguramente criar unha oferta para o próximo verán cando eu teña que voltar a ir de ferias. Mas acontece en moitos ámbitos de noso mundo. Hoxe, no mundo rural, as máquinas que tratan o campo acaban por medir a temperatura, acaban por medir a humedade, detectan se unha determinada área do campo precisa máis fertilizante ou non, e toda esa información acaba por ser recolhida e correlada con a grande información que aínda está en os grandes centros de cómpuno nos sistemas core das organizacións. Entón, neste contexto, o que eu quería colocar aos meus colegas do panel é unha pregunta ou un desafío en relación a como nas organizacións, porque isto aplica a cualquier tipo de organización, están a ver esta integración, esta utilización da analítica de dados que llegan de anywhere para tirar proveito no futuro do desenvolvimento dos negocios e dos servicios que cada organización acaba por facer. E era isso, Pedro. Obrigado, Vicente. Obrigado. Bom dia a todos. Vamos então dar início a este painel, este Digital Leaders Panel,
que está focado em Data, Future of Data e Technology. O meu nome é Pedro Borralho, eu sou Associated Partner da EDC Consulting e Partner da Assertive Consulting, e vou moderar um painel onde teremos o José Henriques. O José Henriques é Chief Technology Officer no Crédito Agrícola. Teremos também o Miguel Moreira, que é Executive Board Member com pelouro do IT na Sonai MC. Teremos ainda a Teresa Girbal, que é Vice-Presidente da ESPAP e tem também o pelouro de Chief Information Officer. E, finalmente, teremos a Verónica Soares Franco, que é Chief Human Resources Officer no Pestana Hotel Grupo e tem depois também o pelouro, digamos assim, da inovação e do BI. Este painel vai se focar essencialmente, como disse, em Data e Technology. Como o Vicente apresentava há pouco, hoje em dia nós lidamos em cada organização com dimensões, volumes de informação vastíssimos, que já ultrapassam largamente a capacidade humana para os conseguir processar. Portanto, o desafio que hoje as organizações enfrentam é como conseguir gerir estas quantidades imensas de informação, como tirar valor dessa informação, fazendo-o chegar onde ele é necessário, desde a melhoria dos processos, às operações, até à tomada de decisão, portanto, há aqui todo um potencial que implica modernização, transformações profundas nos sistemas de informação das organizações e que eu gostava de explorar aqui agora neste painel. Portanto, José, a primeira pergunta eu dirigiria no sentido de a banca é tradicionalmente um setor muito informatizado. Já há muito tempo, a banca tem sistemas informáticos, o que vos dá toda uma experiência de IT vastíssima, mas também que cria provavelmente um desafio, que é os sistemas legacy, sistemas já com alguma idade, e que neste desafio da integração das plataformas, criação de uma plataforma, é provavelmente uma das prioridades. Como é que o José descreveria este desafio na vossa área? Bom dia a todos. É um desafio transformacional e começa logo por transformacional na cultura das pessoas e no modelo da organização. Entrando no tema que me falou sobre na relação dos legacy, eu acho que os legacy existem e vão continuar. Porque suportam o core do negócio. Agora, nós temos é que ser muito mais criativos e muito mais ambiciosos, mas também muito mais realistas no que conseguimos atingir. Quando falamos do tema dos dados, eu acho que estamos perante um desafio muito significativo na banca e em todas as indústrias. Nós temos um adicional, para além de todos, que é o tema da regulação. A regulação e o RGPD criam imensos obstáculos do ponto de vista da utilização de informação de fontes externas, mas focando sobre os desafios que nós temos e o que é que está a acontecer, eu diria que, ao nível dos dados, existem os 3 Vs. Hoje, o volume de dados que temos capacidade já hoje de tratar é incomensuravelmente maior. E, portanto, temos aqui um problema de volume, porque a informação existe, mas não a utilizamos. Temos um problema de velocidade. E hoje, quando falamos no Analytics do passado e quando falamos na transformação para o Big Data, a principal transformação tem a ver com a acessibilidade e a disponibilidade de informação para tomarmos melhores decisões, tentativamente real-time. E isso obriga a uma transformação, inclusivamente das plataformas que temos. Vimos a apresentação anterior, onde se falou, por exemplo, no Edge Computing. O Edge Computing não necessariamente na banca, mas em um conjunto de indústrias vai ser transformacional e muito associado ao 5G, porque vai dar informação de grande volume, disponível, imediatamente disponível. Depois temos um problema de diversidade e dentro da diversidade
temos de nos abrir e criar o conceito de platform banking. Nós, no Grupo Crédito Agrícola, estamos a evoluir nesse sentido, já o começámos a trabalhar neste sentido há bastante tempo. Lançámos, inclusivamente, um canal que é o Moe, passa publicidade, que é muito baseado neste tipo de princípios e hoje continua a ser um canal de referência no mercado em Portugal, onde, para além do nosso ecossistema de informação e do nosso ecossistema de produtos, estamos a trabalhar com parceiros externos para, no fundo, num conceito de crowd, trazerem aplicações e trazerem também alguma informação dentro do que é o legalmente aceitável para fazermos próprios negócios. Trabalhar com parceiros. O tema da abertura do negócio bancário implica sempre uma transformação muito significativa do que são as arquiteturas e nós estamos também a evoluir nesse sentido. Portanto, resumidamente, e não querendo tirar demasiado tempo, é um processo de mudança, acho que é um processo iterativo, acho que temos que ter a ambição de longo prazo, mas temos que ter os pés bem assentes na terra sobre a transformação que vamos fazer passo a passo. Não vamos conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, o mundo está a mudar a uma velocidade maior do que a nossa capacidade de transformação e temos que conseguir priorizar o que para nós são os nossos objetivos. E para mim, no nosso entender, os nossos objetivos são ter melhor informação mais rápida para poder tomar melhores decisões, sejam elas decisões automáticas ou human-made. Temos esse desafio e continuamos. Temos um caminho feito, mas temos ainda um caminho maior para fazer. O José é Chief Technology Officer. O que é partilhável, naturalmente, aqui neste painel, a nível da transformação dessa tecnologia para darmos esses passos? O que é que vocês neste momento estão... Abertura da plataforma, a pisação da plataforma do core bancário, por exemplo. São áreas onde já investimos no passado e continuamos a insistir. O tema de passagem para a cloud, de ter arquiteturas mistas on-premises e on-cloud. É inadiável. Há sempre um debate de se o core pode ou deve estar na cloud, se não deve estar na cloud. Eu pessoalmente acho que deve continuar por agora on-premises, até por outros tipos de razões que não estamos aqui a abordar. E estamos a seguir nesse caminho e temos um caminho até bastante avançado. Agora temos que fazer mais para conseguir integrar a informação, conseguir torná-la disponível no imediato. Eu acredito que o tema da segurança seja primordial, não é? Acho que todos temos o mesmo desafio de segurança. Claro. Obviamente, o negócio bancário vive de um principal ativo que é a confiança, onde subentende sempre uma segurança fortíssima. Portanto, não podemos nunca alienar-nos sobre esse objetivo. Claro. Miguel, nesta área do retalho alimentar, a área onde a SONAI-MC se insere, os desafios, embora muito semelhantes, mas aqui vocês lidam com uma série de informação sobre os vossos clientes, sobre a experiência nas próprias lojas, etc. Onde é que o tema do o Data Analytics, o BI, vos ajuda? Bom, antes de mais, bom dia e obrigado pelo convite. Este tema é um tema bastante apreciado e protegido, obviamente, na SONAI-MC, porque nós utilizamos desde sempre a informação como base para todo o trabalho de melhoria da proposta de valor e de melhoria de tudo aquilo que fazemos pelos nossos clientes. E isto quer na simplificação da sua experiência de compra, quer até na abertura de novas possibilidades e novas opções de escolha para os nossos clientes. E, portanto, os dados são um ativo absolutamente incontornável e crítico dentro da SONAI-MC, a partir do qual desenvolvemos a nossa proposta de valor e é muito essa a base de todo o crescimento e toda a nossa progressão enquanto retalhista. Mas, por outro lado, há uma característica da empresa que vem já da cultura, que já vem, obviamente, do próprio grupo, que é um gosto particular pela tomada de decisão bastante suportada em informação credível, factual e que nos permite a cada momento reduzir incerteza e tomar as melhores opções em cada um dos contextos. E, portanto, reconhecendo, obviamente, todo o desafio que coloca esta explosão de dados e toda a imensidão de dados que o mundo nos está a trazer, o que nós estamos a tentar fazer é ser criteriosos na informação que precisamos, na utilidade e, portanto, ter as equipas bastante alinhadas sobre o tipo de conhecimento e tipo de
aprendizagem que se pode tirar de cada um desses universos de dados e a partir daí, de facto, levar essa aprendizagem, esse conhecimento até junto dos clientes, que é obviamente o nosso principal propósito. Mas vejo pelas duas dimensões, porque a empresa sempre esteve habituada a trabalhar com base em informação e porque isso se traduz depois em melhorias diretas na experiência dos nossos clientes. Acho que é um território onde gostamos particularmente de estar e de aprender. Projetos interessantes onde vocês estejam a este nível, a explorar esta informação, projetos, por exemplo, de sensorização, etc. Na Sonai AMC, e já muito por tradição, nós enquanto operador o que queremos é também ser reconhecidos pelo tema da inovação e sermos um operador de retalho de referência. Nós não conseguiremos provavelmente ser o maior retalhista do mundo, mas queremos ser claramente um dos melhores retalhistas do mundo e tentamos sempre trazer todas as potencialidades que esta transformação toda que estamos a assistir, todas as vantagens que podemos extrair daí para os nossos clientes, estamos a tentar capitalizar a todo momento. E fazemos isso através de todo o nosso front-end de relação com os clientes. Nós não queremos, obviamente, substituir a experiência humana, a nossa interação com as nossas pessoas, porque vemos isso como um valor fundamental, mas vemos a tecnologia como um facilitador, como peças que podem tirar pontos de stress, tirar momentos complicados do processo e da jornada do nosso cliente e, portanto, fazemos-lo no sentido da simplificação, no sentido de abrir outras possibilidades e fazemos com as aplicações que temos do cartão, as aplicações que temos de comércio eletrónico e de todas as outras funcionalidades das diferentes marcas que acabamos por disponibilizar aos nossos clientes. Portanto, desse ponto de vista, temos aplicações muito práticas que as pessoas utilizam no dia-a-dia e é obviamente do que mais nos motiva, é saber que estamos a produzir coisas que impactam a vida de muitas pessoas, de muitos portugueses e que lhes melhoram o seu dia-a-dia. É verdade que depois nos atrevemos de vez em quando em coisas um bocadinho mais arrojadas, como o caso do Continent Labs, onde tentamos de facto trazer tudo o que a tecnologia hoje já permite, trazer até junto dos nossos clientes em Portugal, também lhes dar essa experiência, mas fazê-lo até muito do ponto de vista da aprendizagem, de perceber o que é que a tecnologia nos pode trazer, que tipo de outros benefícios podemos tirar e fazemos de forma quase que corajosa e arrojada, mas nesse sentido de ter as últimas versões do melhor que se faz em tecnologia, trazer diretamente ao mercado português e aos consumidores portugueses. Portanto, o Continent Labs foi a primeira loja na Europa com aquelas características em que podemos entrar, fazer uma compra e sair sem outra iteração que não seja o nosso próprio comportamento dentro do espaço da loja e, portanto, é o que eu digo, é uma aprendizagem que estamos a fazer à volta daquele conceito, mas o cliente português acho que jamais sentirá que há outros sítios onde já se faz, onde existe. Não, temos em Portugal, feito por portugueses, uma parceria neste caso entre a Sonai MC e uma empresa portuguesa, a Sensei, portanto estamos claramente a tentar estar no que melhor se faz em retalho no mundo. Muito bem. Teresa, uma experiência completamente diferente, não é? Portanto, a ESPAP é uma unidade de serviços partilhados para o Estado. O Estado, obviamente, também com sistemas de informação já alguns deles bastante antigos, mas sempre com uma tradição de sistemas de informação, mas nem sempre de inovação. Como é que é olhar para este domínio agora do Business Intelligence e em que é que ele vos cria valor? Muito obrigada, bom dia a todos, obrigada à EDC também pelo convite e pela oportunidade de estar aqui e partilhar e pertencer a este painel tão diversificado e por isso mesmo tão interessante. Na realidade, realmente eu pertenço à ESPAP, à Entidade de Serviços Partilhados para a Administração Pública e talvez por isso também ter uma visão mais alargada da administração pública. É verdade que os dados e a informação é absolutamente crítico e na administração pública é realmente muito crítico. Uma das coisas que são importantes é que hoje em dia já não é aceitável esperarmos
N tempo por uma resposta do próprio Estado. Vimos isso na pandemia, portanto tem que ser rápida e para isso a informação tem que estar disponível. Mas na administração pública, como disse, e muito bem, temos outros desafios. Temos os desafios de sistemas legacy, também que existem também na banca, mas apesar de na administração pública também podemos e devemos e somos inovadores, a verdade é que temos aqui muita informação espalhada por muito sítio que é imprescindível para hoje poder tomar decisões e até fazer previsões e preparar-nos para o futuro. Aí os sistemas de BI são absolutamente fundamentais. Nós temos informação, muita informação no Estado, hoje, já recolhida. Acontece muitas das vezes, está um bocadinho espalhada. Pronto, estamos a diminuir cada vez mais, é um facto, mas não chega só isso, ela está espalhada, como também nós podemos fazer as correlações necessárias para tomar essas mesmas decisões. E, por outro lado, temos a questão da tecnologia, certo? A questão dos nossos sistemas, que muitos deles são sistemas legacy. Ninguém espera que no Estado, nós como contribuintes, vamos deitar para ali dinheiro, que isso, enfim, vamos ter os melhores sistemas do mundo e vamos ser inovadores e vamos experimentar. Não, é realmente também de uma forma muito cautelosa e muito bem pensada. O facto do PRR ter uma forte componente da transformação digital vai ajudar a comatar muitos destes temas e isso é fundamental, porque nós fazermos, por exemplo, sistemas de business intelligence em sistemas legacy tem aqui muitos desafios. Tem os desafios só por si, que são sistemas já com em alguns casos, com alguma idade e, portanto, não é rápido, não é ágil, não é fácil. E, por outro lado, se vamos investir nesses mesmos sistemas da mesma forma, aumentamos, entre aspas, o problema, porque eles têm um fim e, portanto, têm que ser melhorados. Daí que a própria evolução tecnológica nos vai permitir não só recolher, utilizar, correlacionar e permitir dar essa informação, quer seja ao cidadão, quer seja aos decisores públicos, para tomarem as decisões e ajudarem os governos a fazerem isso mesmo e tomarem as melhores decisões. Aí há uma coisa que não sei se posso falar, mas se calhar que é, como também foi referido aqui, a cloud. A cloud é de facto uma ferramenta super útil e que teve um boost e um investimento grande e que está a ter na administração pública. Portanto, foi não só anunciada a estratégia da adoção cloud para a administração pública, como foi inclusivamente publicada este ano o próprio documento da estratégia da adoção cloud para a administração pública e criados alguns instrumentos para ajudar essa boa adoção. Por tal e qual como nas empresas, no Estado também existe, que é garantir como é que nós vamos adotar a cloud, e daí a criação de um instrumento, de uma framework de adoção, uma ferramenta metodológica para ajudar as entidades a decidir o que é que deve ir, o que é que não deve ir, que tipo de cloud, onde está, portanto, on-premise ou não, questões de segurança também perfeitamente embutidas aí nessa framework de adoção e depois outros instrumentos que ajudam as entidades da administração pública a fazer essa contratualização, como, por exemplo, modelos de peças concursais, portanto, para ajudar, porque não é algo também ainda de enorme e divulgado conhecimento, não é fácil e, portanto, ajudar as entidades a fazer essa mesma aquisição, assim como acordos quadro, que também estará disponível no próximo ano, e outras alterações que vamos ter que ter de algumas normas, sejam elas contabilísticas, sejam elas legislativas, porque o Estado também se gera muito à base da legislação, certo? Portanto, daquilo que está na base. E vamos ter que fazer aqui algumas alterações. Garantir continuidade de serviço, etc. Portanto, é um desafio enorme, além também da qualificação dos recursos humanos, porque também temos que os ter para poder realmente não só desenhar, estabelecer, no fundo, desenhar, implementar e depois gerir, comprar e depois gerir os próprios contratos cloud. Portanto, há aqui muitas competências, mas a cloud vai dar um boost, claramente, que nos vai permitir ter essa informação em qualquer sítio, em qualquer lugar, muito mais facilmente e mais rápido. Eu acrescentaria, inclusive, que esta
facilidade estes instrumentos que vocês estão a criar para permitir que na administração pública se consiga mais facilmente contratar cloud, que é, eu conheço razoavelmente a contratação pública, é um problema, não é? Atualmente com a legislação que temos, tem toda a razão, que sejam aceleradores, enablers para a adoção dentro da administração pública, naturalmente. Claro. Sem dúvida, mas resta também, é importante dizer que a administração pública tem vindo a adquirir cloud, não é de agora, portanto tem vindo, e mais de 30% já da administração pública central adquire cloud. Nos municípios ainda é maior, por necessidade, portanto necessidade de facto de ter essas soluções disponíveis, mas temos é que garantir que essa adoção de cloud é feita da melhor maneira, é feita de uma forma segura também. Ninguém quer, nem nas empresas, nem nós próprios, como contribuintes e cidadãos do Estado português, queremos que seja, no fundo, posto em causa ou posto em risco a informação que lá está, a nossa informação como cidadão. E, portanto, tudo isso é feita, de facto, e esta adoção de cloud tem exatamente esse princípio, ser feita uma adoção de cloud cuidada, conhecedora, informação necessária e suficiente para se tomar essa decisão da melhor maneira possível sobre os vários tempos. E a contratação pública que está, e ainda bem que está, porque nos protege a nós todos, mas tem ali alguns desafios. E daí que também estamos a resolver e rapidamente estarão disponíveis os tais instrumentos que eu referi. Aqui alguns, existem mais, mas aqui há alguns que vão permitir também essa adoção de cloud. E posso dizer que é para a administração pública, mas pode ser usado como guidelines também em muitas das coisas para as próprias empresas privadas. A framework de adoção, a tal ferramenta metodológica, poderá ser utilizada também para empresas privadas. Portanto, é realmente um bom guia para o fazermos, continuarmos a crescer. Eu não tenho dúvida nenhuma que a adoção de cloud, se já existia antes, mais de 30%, irá crescer muito mais, aliás, até pela própria pandemia, isso tal criou, mas que o façamos bem. Muito bem. Se nós hoje quisermos encontrar essas frameworks, elas já estão imediatamente disponíveis ou é preciso falar com a ESPAP? Não, com a ESPAP liderou de facto, mas é uma iniciativa do CITIC, para as tecnologias de informação e comunicação, e está disponível no TIC.gov, portanto está disponível lá não só o próprio documento da estratégia e irá ser disponibilizado brevemente estes instrumentos que eu referi, mas também já foram referidas, nomeadamente na estratégia para a transformação digital e agora de novo na recentemente definida na estratégia para a administração, estratégia TIC para a administração central, transformação digital. Muito bem. Obrigada. Verónica, a indústria hoteleira tradicionalmente teve sempre um foco enorme na experiência do cliente. Eu acho que não serei injusto para nenhuma das pessoas que aqui está dizendo que vocês de longe terão sido os mais afetados depois agora com a pandemia. O que vos obrigou com certeza a transformarem-se, a mutarem e inclusive a mudarem modelos de negócio. Imagino que aqui também o Data Analytics tenha sido, se não um bom instrumento, pelo menos um caminho descoberto para aumentarem o valor ou pelo menos neste caso reduzirem perda, não é? Sim, sem dúvida. Quer dizer, primeiro é verdade, o setor hoteleiro de facto foi muito, muito afetado pela pandemia e enfim, nós vivemos a pior crise de sempre na história da empresa. Mas também, ao mesmo tempo, foi uma oportunidade, e neste âmbito de data, de parar e repensar um bocadinho aquilo que era a arquitetura de dados, sem ter a pressão da operação a solicitar análises constantemente. E se vínhamos já a fazer grandes investimentos em termos de novas tecnologias, sistemas de dados, data lakes, modelos analíticos, modelos relacionais, portanto vinhamos a evoluir já nesse caminho para poder integrar fontes de dados não só internas de vários sistemas, como fontes de dados também externas. No fundo, acho que a pandemia nos ajudou a investir ainda mais, portanto não paramos investimentos considerados estruturantes para a empresa. O modelo de negócio, como dizia, na hotelaria mudou muito ao longo dos últimos anos.
E se em 2015 os canais digitais representavam cerca de 25% das nossas receitas, hoje representam muito mais de 50%. E, em alguns casos, em algumas unidades, mais de 80% ou mesmo de 90%. E, portanto, há aqui, obviamente, também uma necessidade de conhecer melhor como a experiência do cliente através destes canais e conhecer melhor o cliente, porque ele vem, no fundo, ter connosco de forma direta, muito mais do que vinha antigamente, quando vinha através de... Ainda vem, mas é mais pequeno o negócio hoje em dia, através de tour operadores. E, portanto, há aqui uma necessidade, obviamente, de conhecer e de estar muito mais próximo do cliente, que se calhar havia há uns anos atrás, mas não há muitos anos atrás. E esta... Parecem muitos, mas não são tantos. Não são tantos. A pandemia também levou a uma alteração, que talvez seja transitória, mas está para vir, uma alteração do perfil do cliente. Portanto, com estas restrições todas a nível de mobilidade das pessoas, o cliente acabou em Portugal por ser muito mais um cliente de mercado interno. Portanto, até aí também mudou muito rapidamente o perfil do cliente, não é? Se em ano de pré-pandemia representava 25% do mercado português, se calhar numa fase de pós-pandemia representa 60%, 70%. E, portanto, isso também gera muita alteração de informação que é preciso tratar e conhecer para lhe prestar o melhor serviço nas nossas unidades, nos nossos hotéis. Portanto, há aqui, de facto, uma alteração, por um lado, do negócio e uma alteração, talvez transitória, mas que irá evoluir para algo que pode não ser o passado, mas será mais próximo do passado, com a abertura dos mercados e outra vez os mercados internacionais a regressarem, esperamos nós, em força, mas que é preciso gerir com muitos dados, quer internos da empresa, quer externos. Dados externos, isso é um tema interessante, porque habitualmente nós pensamos no BI, vai integrar os nossos sistemas operacionais, queremos um data lake, estruturamos informação, mas normalmente é informação interna. Que dados externos é que estamos a falar? Nós trabalhamos com muitos dados externos, desde logo dados, por exemplo, da aviação. Não é? Eu ter capacidade de, cada vez mais relevante, dada esta incerteza, capacidade de olhar para o futuro e perceber quais são os mercados emissores que vão ser, no fundo, mais destacados nos próximos 6 meses. Se antes tínhamos uma situação muito estável, hoje há mercados que começam a vir para Portugal que não tinham muita relevância no passado e que hoje podem ter mais relevância, dada a ausência, nomeadamente, do mercado americano e do mercado brasileiro nos últimos meses. Temos dados, obviamente, de concorrência, portanto, há muita informação disponível em muitas plataformas sobre tipos de quartos, os preços dos quartos. E, portanto, é preciso olharmos para eles e sabermos em cada região como é que nós podemos ser cada vez mais competitivos, e nós estamos, enfim, temos hotéis em 14 países, portanto é muita informação que é preciso trabalhar a esse nível também, e até dados de nutriologia é algo que estamos a trabalhar, porque de facto isso tem muito impacto na ocupação que pode vir a surgir a curto prazo, num resort, por exemplo, do Algarve ou mesmo do Porto Santo. E, portanto, vale a pena olhar não só para a evolução das nossas receitas, do nosso cliente, das nacionalidades que ele tem, do seu perfil, mas também combinar com estes dados de forma a termos aqui, dentro desta incerteza toda, uma noção de como pode evoluir o mercado. E vocês conseguem fazer chegar rapidamente essa informação onde ela é necessária? Eu acho que um dos objetivos da área de BI é estruturar, validar e garantir que os dados são credíveis dentro da organização e dar toda a confiança que esses dados existem. Mas depois eu diria que temos 2 outros objetivos que não são menos importantes. Portanto, o primeiro é basilar e tem mesmo de existir. O segundo é trabalhar muito em parceria com as áreas de negócio, ou seja, nós temos de trabalhar muito próximo das operações, muito próximo da área comercial, para perceber que dados é que podem interessar, que tipo de análises e que prioridades é que devemos dar ao nosso trabalho. Portanto, como dizia o Vicente, existem muitos dados que são gerados diariamente e é muito fácil uma pessoa perder-se nos dados sem que esteja definida uma estratégia clara
as iniciativas onde a empresa se deve debruçar e estar aqui atenta ao que as áreas precisam. Portanto, essa parte é muito importante. Uma outra é garantir que estas áreas também têm capacidade para olhar para os dados e para tomar as suas decisões com base nos dados. Porque o mais fácil que pode existir é enviarmos um relatório que fica no e-mail e que ninguém lê e não sabe como acionar. E, portanto, isso também é algo que temos vindo a evoluir muito, como chegar a esta informação de forma simples, mas de forma muito acionável. E para isso é preciso ter um conhecimento muito grande e uma proximidade muito grande ao negócio. José, há pouco falava em cultura. É necessária uma mudança de cultura, entendendo a cultura no seu sentido mais lato, não é? Dentro da organização, a cultura da gestão, as competências das pessoas, a governance destes dados, etc. O que é que, da vossa aprendizagem, do percurso dentro do crédito agrícola, vocês podem partilhar sobre este tema? Sobre a cultura. E sobre a cultura há aqui um desafio que ainda não abordámos, que é o talento. E a transformação que o talento tem que ter. Se há áreas onde vamos ter uma evolução muito significativa, é nas competências relativamente à área dos dados. Estão relacionadas com Big Data, com inteligência artificial, com Deep Learning. É inclusivamente uma transformação geracional, creio eu. E esse é o nosso principal desafio, é como é que nós começamos e atraímos pessoas cada vez mais novas para o grupo Crédito Agrícola. E estou a pensar, e ouvi há bocado a Teresa, ouvi há bocado a Verónica e o Nuno, e cada um de nós tem um conjunto de instrumentos para poder atrair talento. E gostava de, inclusivamente, conhecer quais são os instrumentos, por exemplo, que a administração pública tem para atrair talento nestas áreas que são de transformação geracional, que têm elevada concorrência, porque todos nós temos o mesmo problema de falta de recursos. E uma das coisas que nós estamos a fazer é a aproximação à universidade e trazer a universidade para dentro de casa. É uma iniciativa que estamos agora a iniciar e que achamos que é crítica para o desenvolvimento da nossa capacidade interna. E a gestão confia nestes novos dados, que não vêm diretamente do sistema operacional, que muitas vezes, se cruzarmos esses dados com os sistemas operacionais e encontramos discrepâncias, não é? É o mais normal. Conseguimos ganhar a confiança? É um trabalho penoso, é um trabalho que dá muito trabalho e a principal, uma das coisas que tem que fazer é exatamente haver duas fontes de informação para a mesma informação ou para informação parecida. Portanto, do ponto de vista de informação de suporte à decisão numa ótica de BI, não numa ótica real-time, é fundamental apenas haver uma única fonte de informação que esteja disponível, que esteja correta e que não existem várias. Portanto, há que mitigar a existência de cogumelos dentro da organização, de folhas Excel ad hoc. Agora, para isso é preciso que exista um processo de confiança e a confiança conquista-se e demora tempo. Como todos sabemos, também demora muito pouco tempo a perder-se. E é um processo muito amoroso, dá muito trabalho, mas consegue-se. Nós, inclusivamente, temos uma plataforma integrada para tudo o que tem a ver com as áreas de BI, que é fonte de informação praticamente única dentro do crédito agrícola. Depois, inclusivamente, como falava há bocado, temos também fontes externas. Dou um exemplo claro da utilização de fontes externas, que é, por exemplo, prevenção e branqueamento de capitais. Como sabem, é necessário correlacionar a informação externa. Fraude, por exemplo, também. Miguel, ao nível desta criação das competências que o José falava, o que é que na vossa área, uma área com uma grande dinâmica, eu acredito que a Teresa vai-nos descrever dificuldades completamente diferentes de conseguir recrutar pessoas, talento, etc., não é? Ao vosso nível, como é que isso se passa? Manter o talento, por exemplo, reparem, estamos genericamente também a falar do sourcing, não é? O talento não precisa de vir por via interna, eu posso ir pescá-lo fora, contratar startups, os acordos que eu creio que era o José que falava com universidades, por exemplo, não é? Portanto, como é que tem sido o vosso caminho?
Sim, o tema do talento e o tema da quantidade de recursos é um tema muito crítico para todos nós atualmente. Portugal já estava neste processo de também transformação digital, com todas as empresas a terem os seus próprios objetivos de transformação e como toda a gente sabe, entretanto, juntaram-se várias outras empresas multinacionais que vieram disputar o território do talento e dos recursos no país e nós de base não tínhamos muita massa crítica à volta de recursos qualificados. Temos bons recursos, mas não temos em grande quantidade. E, portanto, estamos neste momento, de facto, numa situação bastante delicada em termos de competição por recursos, quer na captura, quer depois na retenção. E é um dos principais temas que devíamos coletivamente tentar abordar e tentar fazer reskilling de pessoas, tentar escalar a capacidade das próprias universidades produzirem mais pessoas qualificadas, porque é uma necessidade que já existe e que obviamente veio para ficar, porque toda esta transformação vai se manter e vai, mesmo em cruzeiro, necessitar de uma quantidade significativa de recursos. Portanto, partindo dessa dificuldade, o que estamos a tentar fazer é motivar as pessoas, dando-lhes clareza para aquilo que estão a contribuir, porque é que o trabalho deles é importante para aquela organização e de que forma é que isso impacta o dia-a-dia das pessoas. E se para alguns isso não era claro a certa altura, os tempos da pandemia deixaram isso muito claro numa série de marcas como o Continente, onde de facto a missão da empresa e da marca perante uma situação de dificuldade do país foi muito claro para toda a gente que trabalha na organização e em particular para os recursos de tecnologia, o quanto o contributo deles era relevante para que as pessoas pudessem continuar as suas vidas dentro da possível normalidade. E por isso estamos a tentar que eles tenham essa clareza, que se sintam realizados dentro da área da IT da SONAI-MC, e isso, quando há pouco referia que tentamos trazer esta componente da tecnologia e da inovação de forma muito vincada a toda a organização, esse é provavelmente também um dos fatores de motivação, ou seja, todo este conjunto de tecnologias que se foram falando, desde a transição do on-prem para depois para cloud, todas as ferramentas de exploração de dados, o data science que se constrói em cima disso e o conhecimento que se consegue produzir, tentamos que isso de facto sejam fatores que as pessoas possam praticar, aprender, desenvolver e sentirem-se de facto realizados pelo contributo que têm dentro de casa. Portanto, temos programas ativos de retenção de talento, estamos a olhar para o tipo de condições que as pessoas podem ter na organização, mas é de facto uma preocupação relevante. Acho que em particular a SONAI-MC não tem para já uma situação crítica a esse nível, mas olhando para a frente sabemos que vamos ter tempos bastante complicados e todas as empresas que trabalham nesta área vão sentir essas dificuldades e mais vale que se comece já a preparar a tal massa crítica que dizia, a colaboração com a universidade é inacreditável, às vezes a falta de ligação, há uma necessidade evidente, as pessoas todas com quem falo à volta da tecnologia, todas me falam às vezes em centenas de quadros que estão em falta nas suas empresas e que poderiam continuar até a atrair novas competências internacionais para Portugal, e isso não acontece porque de facto começa a haver alguma dificuldade em ter as pessoas com as escaladas de salários pelo meio, quer dizer, e é um processo que tipicamente já noutros setores não acabou bem quando começou assim, e este é um daqueles que também a certa altura começa a estar a percorrer esse caminho de uma iteração um bocadinho descontrolada que vai prejudicar todos no final. Por isso era muito importante que as várias instituições se coordenassem no sentido de continuar a trazer essa profissões de valor acrescentado, conhecimento super útil para todo o mundo e, portanto, Portugal poder sair rapidamente deste stress dos baixos salários e ter, de facto, funções de elevado valor acrescentado. O Miguel falou sobretudo sobre os recursos mais técnicos, mas há aqui uma outra transformação que também requer competências ao nível da gestão para utilizar e tirar partido desta informação.
Eu acho que a Sona AMC não tem um ponto de partida sobre isso, como digo, porque na cultura e na forma de atuar sempre teve bastante dependência de informação. Provavelmente das empresas, nesse ponto de vista, menos intuitivas, gosta sempre de ter os factos à frente e decide com base em factos. E por isso, do ponto de vista da cultura, eu acho que já existe uma base bastante sólida. Não é uma transformação? Há uma transformação, é do ponto de vista de quanto podemos tirar partido da tecnologia, e acho que esse é um tema que todos, no limite, ganhamos consciência até com a própria pandemia. A tecnologia já existia e já permitia fazer milhares de coisas, só que nós não estávamos claramente a aproveitar. E a certa altura, uma pandemia o que veio mostrar é que nós podemos ter modelos de trabalho distintos, fazer coisas que nunca imaginamos fazer, e que a tecnologia, sem que até à data tivesse sido agressivamente solicitada, mas a tecnologia já permitia uma série de coisas que nós pura e simplesmente não tirávamos partido. E acho que é essa consciência que as pessoas individualmente vão ter que ter. Nunca acredito muito que alguém tem que tratar, não, cada um tem que fazer a sua parte, tem que olhar para tudo o que está à volta, não falta informação, e ver de que forma é que pode melhorar o seu processo de trabalho, a forma como interage com os outros e a forma como no final do dia acrescentou valor. Portanto, porque é que cada um de nós não faz a sua própria análise e vê, fala com colegas, quer dizer, há partilhas por todo lado de informação, de que forma é que se pode fazer melhor e mais produtivo o nosso trabalho. Claro. Teresa, mais uma vez, aqui desafios mais agudizados ainda, não é? Ao nível da retenção de recursos humanos, conseguir capturar as competências certas, mantê-las. Fale-nos um pouco sobre isso. Eu aí confesso que, ao ouvir aqui os meus colegas de painel, sinto o mesmo, mas também ainda um bocadinho mais acrescida. A administração pública, além de, como eu disse há pouco, realmente tem muitos processos também na contratação de recursos, o que dificulta o próprio processo em si e o tempo. E como disse que agora toda a gente anda à procura de recursos na área tecnológica, o que a rapidez também é importante. E nós aqui, enfim, partimos um ponto um bocadinho mais atrás, mas eu se calhar ia referir aqui algo que eu acho que é relevante. Nós todos temos sentido, e não só em Portugal, a questão da carência dos recursos tecnológicos e técnicos. A pandemia veio ainda agravar mais o tema, porque na realidade, como nós em Portugal, existem todos os outros países da Europa que também têm os seus PRRs, não é? Portanto, e também mais recursos vão ser necessários para implementar esses mesmos. E depois ainda temos um outro desafio, que é os novos nómadas digitais. Já não chegava multinacionais virem para cá roubar-nos, entre aspas, recursos que nós precisamos para as nossas empresas, para serem centros de competência para o exterior, mas ainda temos os nossos novos nómadas, que são claramente os nossos até recursos portugueses, e como referiu, do ponto de vista de competitividade salarial, muitos outros sítios oferecem pacotes muito mais atrativos que em Portugal e podem trabalhar remotamente. Portanto, já não nos chegava ir para fora, não é? Virem cá buscar também recursos novos, como agora ainda temos recursos em Portugal que trabalham para fora. Portanto, tudo isto é um mundo que não é cor-de-rosa. E, portanto, na administração pública nós temos esse problema. Temos esse problema acrescido de várias maneiras, não só da contratação, mas também na retenção. Como referiu, nós temos programas, e referiu aqui o Miguel, programas de retenção, etc. Há aqui, a administração pública aí também tem que se inovar, tem que se reinventar. E uma delas, eu não posso deixar de referir, e que foi aqui uma experiência também devido à pandemia, que foi a questão do teletrabalho na administração pública, que era um bocadinho tabu, não existia. Existia, mas mais residual. Não posso dizer que não existia, porque existia, a própria lei de teletrabalho já tem há alguns anos e, portanto, existia. Mas também deu para ver que também se pode ser efetivo, também se pode ser produtivo e produzir bem também em teletrabalho. Não em tudo, porque em tudo eu acho que em lado nenhum, mas na realidade também se pode. E isto é algo que é também importante para tentarmos reter alguns dos recursos. Para captar, nós, no fundo, vamos estar no mercado, como estes meus colegas e todos os outros, à procura dos recursos tecnológicos. No fundo, a empresa onde eu estou, a entidade onde eu estou, serviços partilhados, tem muito cariz técnico e tecnológico. E aí posso dizer que surgiu também uma iniciativa, o Upskill,
que não faz mais do que realmente requalificar e qualificar recursos tecnológicos. Uma iniciativa da APDC, do IFP e também do ensino superior, falávamos muito que é preciso trazer também o ensino superior. E no fundo são programas, foi a primeira edição que surgiu e terminou, neste caso como algumas empresas do privado, em que têm realmente uma formação no ensino superior, 6 meses, e depois um estágio nas empresas e depois uma grande probabilidade de ficarem nos quadros de onde estão a fazer esse estágio. E na administração pública posso dizer, e com muito orgulho, que na ESPAP nós somos o único e o primeiro a entrar nesse programa. Foi um desafio também para nós, para já entrarmos, mas conseguimos, foi muito bom, e no fundo é uma oportunidade de nós também captarmos esses mesmos recursos e fazermos crescê-los de pequeninos. Não quer dizer que as pessoas têm que ser muito novas, pode ser redeployment, portanto, mas é uma forma também de captar. Eu só queria dar aqui mais uma nota que eu acho que é importante, que não são só tecnológicos que nós estamos à procura, são também de outras pessoas, e cada vez mais as ferramentas que estamos aqui a falar, como ferramentas de BI, Analytics, etc., também temos que formar as outras pessoas que não são os tecnológicos, são os dos negócios, certo? A utilizarem as ferramentas. Não é um privilégio, nem é um exclusivo do IT, porque cada vez mais não é. E, portanto, há aqui toda uma mudança de cultura e necessidades que nós temos hoje de recursos e de talentos que é muito mais abrangente do que só os tecnológicos. E aí também, creio que há aí também um desafio grande para os captarmos, para os formarmos e para os captarmos. Mas pronto, estamos cá para isso. Claro. Verónica, imagino que operar um hotel em teletrabalho seja difícil, mas ainda assim toda esta preparação das competências, quer seja para tirar partido do BI, quer seja para reagir a estas mudanças deste último ano e meio, e que vão continuar, porque agora o regresso ao novo normal vai implicar novamente alterações dos perfis dos vossos clientes, etc. Não é? Portanto, esta capacidade de reagir implica também formação, preparação das vossas pessoas. Sem dúvida. Não, quer dizer, a atração e a retenção, nós temos os mesmos desafios aqui que todos os que estão no painel. Acresce o facto de não sermos o setor mais apelativo, ou não termos sido, no ano passado, o setor mais apelativo, uma vez que fomos bastante impactados pela pandemia. Mas ainda assim, houve muita gente que acreditou e conseguimos, ainda no meio da pandemia, recrutar muitos destes recursos que estão agora a ser formados e que ficarão connosco, obviamente. Temos desenvolvido inúmeras ações, quer de formação, quer de partilha de experiência, tem sido muito relevante. Ou seja, nós temos mais de 100 hotéis. Há sempre alguma coisa que um hotel fez que pode servir e pode ajudar outros muitos hotéis a melhorar o seu serviço ao cliente. Portanto, a partilha também de boas práticas baseadas em factos e em tratamento e análise da informação que nós ajudamos, no fundo, para melhorar esse serviço, tem sido uma forma muito interessante de desenvolver também estes recursos que são mais hoteleiros e não são tão tecnológicos, porque as funções analíticas e tecnológicas são relativamente recentes no mundo tradicional da hotelaria. Nós temos também a sorte de ser líderes no setor hoteleiro em Portugal e, portanto, de ter escala suficiente para investir numa série de ferramentas que talvez outros players do mercado não consigam investir porque não têm escala suficiente para justificar o investimento. E, portanto, isso também é apelativo para estas novas gerações de estarem, no fundo, a trabalhar com ferramentas de ponta e ferramentas que muitas vezes não estão disponíveis em muitas empresas no país. O que nos leva a outra dificuldade, que é encontrar, por vezes, recursos específicos para trabalhar uma certa ferramenta, porque cada vez mais temos o cliente direto, temos dados que vêm de inúmeras plataformas digitais, cada uma com um potencial enorme de ser otimizado, mas faltam recursos muitas vezes específicos e aí não temos outra solução que não recorrer ao outsourcing enquanto nós capacitamos as nossas pessoas internamente.
E ao nível da questão que eu colocava também ao Miguel, em termos das FIAs, da gestão, preparando estas pessoas para utilizarem, confiarem nesta informação, mais do que no instinto, por exemplo, não é? Para além desta relação de confiança que demora tempo e que é preciso construir e que temos feito um grande avanço nos últimos anos no Grupo Pestana, é preciso desenvolver as competências também das nossas FIAs. Portanto, isso tem vindo a ser feito. Muitas vezes são programas quase à la carte, dependendo das áreas onde estão, se é recursos humanos, se é financeiro, se é comercial, se é mesmo operações, porque cada um tem as suas implicações tecnológicas e especificidades também que precisam de conhecer, e temos também desenvolvido programas em conjunto com universidades. Nós participamos agora num programa de Hospitality, por exemplo, da nova SBE, no qual participamos também como formadores, como speakers no programa, e ao mesmo tempo damos a possibilidade às nossas pessoas de também partilharem a sua experiência e de participarem no próprio programa. Portanto, isto é uma forma não só de eu capacitar as minhas pessoas, como também capacitar todo o setor que bem precisa nestas áreas de evoluir do ponto de vista analítico e também de estarem em contacto com as melhores práticas que se fazem. Portanto, esta ligação às universidades, esta ligação aos ecossistemas, enfim, também de startups com os quais trabalhamos, é muito útil para nós percebermos essas tendências e para fazer as nossas pessoas evoluir em linha com aquilo que melhor se está a fazer no mercado, não só no nosso setor, mas também noutros setores. Muito bem, muito bem. Muito obrigado a todos. Eu estou ali a olhar para o tempo está mesmo a terminar. Permitam-me então que agradeça em nome da IDC, em primeiro lugar ao Vicente Huertas, o apresentador da Minsight, que abriu este painel, e agradecer também à Verónica, agradecer à Teresa, agradecer ao Miguel e ao José por esta participação, por esta partilha de experiências que eu creio que foi muitíssimo interessante. Muito obrigado.